em Amós, no capítulo de número 4, livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Os irmãos que estão aqui no templo, nós podemos acompanhar de pé, e eu convido você também a estar acompanhando o livro do profeta menor. Nós temos na Bíblia Sagrada os profetas, livro dos profetas considerados maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações e Daniel, e depois os profetas menores, Oséias, Joel e depois Amós. Então, muito fácil de você achar aí na sua Bíblia, Amós no capítulo de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 4. Amém? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e aplicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Assim, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra não fiz chover. Sobre o campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, multidão de vossas hortas e das vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei peste contra vós à maneira do Egito, os vossos jovens abatei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes com untição arrebatada do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ainda com as Bíblias abertas, gostaria que todos pudessem acompanhar. Nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor, para que você também possa entender e também averiguar tudo isso que nós lemos e acompanhar de perto, para nós aprendermos juntos da palavra do Senhor. Nós temos um grande ensinamento aqui da palavra de Deus, e a história de Israel nos deixa um grande ensinamento também para os nossos dias. A palavra de Deus é ensinamento para nós. A última palavra que foi escrita, que está na Bíblia Sagrada, com certeza já faz mais de 1900 anos, mais de 19 séculos que a última palavra foi escrita destes 66 livros que nós temos como a Bíblia Sagrada. E saiba de você que é a palavra de Deus, e ela tem ensinamentos grandiosos, não só para os nossos dias, não só para o trabalho, não só para a família. Ela tem palavra para todas as circunstâncias, inclusive para que nós sejamos ou estejamos no caminho de Deus e recebendo do Senhor a graça e a misericórdia para a eternidade junto a Deus. E esta palavra, irmãos, que nós lemos, o profeta
Amós, ele era na verdade um profeta do reino de Judá, porque nessa época, irmão Jonatas, o reino de Israel estava dividido, porque após a morte de Salomão, houve um atrito entre Roboão com os anciãos, e eu não vou aprofundar nessa história, porque o tempo que nós temos vai ser para explicar basicamente isso que nós lemos. Mas para você entender, o reino de Israel estava dividido entre o reino do sul, que iniciou com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que foi para o reino do norte, chamado Israel. Mas Jeroboão, para que os filhos de Israel não fossem para o reino do sul, que era de Judá, onde estava também Jerusalém, onde estava também o templo em Jerusalém, o templo construído por Salomão. Jeroboão, que estava lá no norte, ele fez estátuas, ele fez bezerros de ouro e colocou um na tribo de Dan e outro na tribo de Betel, na tribo de Dan, e um no alto, no monte de Betel, e colocou ali as estátuas e disse para o povo: vocês não precisam mais ir a Jerusalém para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Eis aqui o lugar onde vocês devem adorar, que era em Betel e também na tribo de Dan. E a partir desta situação, não houve um rei em todo Israel que tivesse feito o que era bom aos olhos do Senhor. Todos os reis da tribo do norte, que era reino de Israel, eles todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque já iniciou de forma errada. Eles todos transgrediram os preceitos do Senhor. E quando nós chegamos aqui no livro de Amós, é um profeta que estava no sul, e Deus chamou ele para pregar para o reino do norte. E quando ele é confrontado, irmão Bruno Maicon, pelo sacerdote ali do rei, sacerdote chamado Amazias, uma pessoa que era ligada ao rei, e ele foi confrontar nós, dizendo: por que você não vai pregar essa palavra sua lá no reino do sul, onde a sua casa veio aqui para trazer palavra dura esta que você está pregando? Mas Amós pôde dizer para ele: eu não sou ligado a profetas, mas o Senhor me chamou, eu estava lá cuidando do gado, eu estava lá cuidando das minhas hortas. Ele era boiadeiro, ele era boieiro e cuidador de sicômoros, que era uma planta. Ele mexia com a pecuária e com a agricultura, e Deus chamou ele para pregar. Assim, ele disse para aquele que foi chamar a atenção dele: eu não estou aqui porque eu quero, não, eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Ali nós vemos os preceitos de Deus na vida daqueles que Deus o chama. Se Deus te chamou, faça cumprir a promessa de Deus, não tenha medo, porque o Senhor cuida dos seus. Mas Deus tinha uma palavra dura para Israel, porque Israel não seguia os preceitos de Deus. E neste versículo que nós lemos em Amós, no capítulo 4, versículo 4, Deus estava chamando a atenção de Israel da seguinte forma: vocês vêm a Betel, vocês transgridem em Betel, e também em Gilgal, e multiplicai as vossas transgressões. Qual era a transgressão deles? O que eles estavam fazendo? Aí ele estava dizendo, ele continua dizendo: travei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Parecem coisas boas, não parece? Não é assim que está escrito na lei de Moisés, trazer os sacrifícios e os dízimos para a casa do Senhor?
Versículo 5: e ofereceis sacrifícios de louvores, apregoai os sacrifícios voluntários, publicários, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Amós está chamando a atenção deles. Mas se nós não observarmos bem os detalhes, eles estavam se apresentando aqui como religiosos, religiosos sem comprometimento específico com Deus. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama não apenas para fazer sacrifícios para Ele. O Senhor Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. O Senhor Deus nos chama para nós apresentarmos a Ele com amor, e para com Ele e para com as outras pessoas, e não conforme estava aqui o povo fazendo. Eles continuavam ainda oferecendo sacrifícios nos altos, fazendo sacrifícios para os bezerros, fazendo sacrifício para aqueles que não eram Deus, continuavam nas suas cidades, nos seus prazeres mundanos, e ia para os altos para oferecer sacrifícios, levar os seus dízimos, achando que estavam agradando a Deus. Estavam com as suas religiosidades, com seus preceitos religiosos, mas iam para a rua, iam para suas cidades, para suas casas, e continuavam fazendo o mal. E mesmo ainda quando iam para os altos, estavam oferecendo sacrifícios para aquele que não é Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina: leva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? Porque na verdade o socorro não vem dos montes, o socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eles estavam só oferecendo sacrifício nos montes, diante de bezerro de ouro, diante de estátuas, pensando que estavam agradando a Deus. Mas Deus chama o profeta Amós para mostrar para eles que eles estavam errados, que este ir a Betel, que este ir em qualquer outro lugar, fazer aquilo que não agrada a Deus, você está fazendo, oferecendo sacrifício de todo. Os seus sacrifícios para nada vale, se não for um sacrifício quebrantado, porque desse é que Deus agrada, estar com o coração quebrantado, adorando e buscando ao Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele fala com o seu povo através do profeta Amós. Porque o Senhor Deus, quando Ele vai trazer juízo para com os filhos, Ele sempre envia profetas para mostrar para eles o erro. Sempre envia profetas, pessoas que Deus coloca assim: vocês estão errados, muda de atitude. E Deus enviou a Amós para falar com eles. E ele traz depois a sentença, ou tudo aquilo que estava fazendo eles lembrarem de que Deus estava chamando a atenção deles. Deus diz, versículo 6: vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão. Quer dizer, a palavra do Senhor até nos diz: vos dei. Quem deu? Deus. O Senhor Deus deu falta de pão, falta de alimento nas cidades deles. Aí na última frase deste versículo ele diz: mas vós não convertestes a mim. Quer dizer que a falta de pão é para nós lembrarmos que existe um Deus e nós suplicarmos ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 7: retire de vós a chuva. Fiz chover em algumas cidades, em outras cidades não fiz chover, em alguns campos fiz chover, e em outros campos não fiz chover. Vocês tiveram de ir para outras cidades buscar água, porque não tinha água na sua cidade, e vós não convertestes a mim.
disse o Senhor. Quer dizer que a falta de chuva também vem do Senhor. E muitas pessoas hoje ficam buscando naquilo que não é Deus, buscando satisfazer nas necessidades, buscando cientistas, buscando em tudo, mas nós precisamos lembrar que existe um Deus todo-poderoso. Ele é dono da chuva, Ele é dono de todas as coisas, nos diz a palavra do Senhor. Também o profeta que falou para a casa de Israel, o profeta chamado Elias, ele esteve diante do rei e falou: segundo a minha palavra, não choverá sobre esta terra. E ficaram 3 anos e meio, porque Deus segurou a chuva, e ficou 3 anos e meio sem chover em Israel, por causa da palavra do profeta de Deus. É Deus quem retém a chuva, é Deus quem faz com que chova num campo e não chova no outro, é Deus quem tem a bênção, é Deus quem tira a bênção. Confia em Deus e faz o bem. Assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo de número 9: feri-vos. Deus está falando, quem feriu? Deus. Às vezes Deus, Ele manda pessoas, Ele usa pessoas como instrumento para disciplinar o seu povo. Foi assim que Ele fez com o rei do sul, com Judá, na época da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Deus usou a Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, um rei ímpio, um rei mau, mas Deus usou ele para disciplinar aqueles que Deus queria que fossem disciplinados. E Deus disse aqui, versículo 9: feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas. Foi praga, que foram para as plantações, para a parte da agropecuária de Israel, e queimou as vinhas, queimou as figueiras, todas as hortas foram queimadas, através do sol, através das pragas. Mas quem que enviou? Foi Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz: mas vós não convertestes a mim, disse o Senhor. E ele continua dizendo, versículo de número 11: subverti alguns de vós. Versículo 10: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Quem que enviou a peste? Foi Deus. Peste te lembra de alguma coisa? O que nós estamos passando? Foi Deus. Ah, mas veio lá da China. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Deus usa para que as pessoas possam ver que é o Senhor que permite que tudo isso aconteça, para que nós estejamos lembrando que tudo está na palavra de Deus, tudo isso está na palavra de Deus, e passarão os céus e a terra, assim disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não passarão. E o Senhor Deus, Ele nos mostra tudo isso na palavra dEle, que as pestes, tudo isso iria acontecer. O Senhor Jesus nos lembra sempre disso nos evangelhos, quando nós lemos que tudo isso ia acontecer. E quando nós vemos estes acontecimentos, lemos a palavra do Senhor, nós vemos que está se cumprindo. É para o mundo lembrar que existe um Deus, é para o mundo lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele está fazendo que as coisas aconteçam. Ele usa sim, Ele usa a América, Ele usa o Japão, Ele usa a China, Ele usa Israel, Ele usa o país ou pessoas que forem necessárias para que cumpra a sua palavra. Mas saiba que o Senhor, Ele não tarda em resgatar o seu povo, o Senhor não tarda em buscar a sua igreja. Esteja pronto, esteja firmado nos pés do Senhor.
Egito, e é o Senhor é quem continua fazendo com que as coisas aconteçam ainda nos nossos dias. Ele diz ainda: os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos foram levados. Eles iam para guerras, e os jovens iam também para as guerras, porque muitos dos jovens eram usados nas guerras e eram mortos, e perdiam ainda os cavalos. Versículo 11: subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, nós sabemos que foram queimados, desceu fogo do céu e queimou a Sodoma e a Gomorra. Assim também aconteceu com muitos do povo de Israel. Eles foram queimados e foram tirados das suas casas, como tição tirado da brasa. E da mesma forma, eles não converteram ao Senhor. Não converteram ao Senhor. E a palavra do Senhor sempre nos lembra, quando nós vemos guerras, quando nós vemos maremotos, terremotos, quando nós vemos pestes que englobam todos os países, todas as nações, principalmente quando tem uma comoção social muito grande, devemos lembrar: o Senhor previu. E isto é para que nós possamos lembrar do Deus Todo-Poderoso e saber: é como uma trombeta de Deus no mundo, para nós lembrarmos do Senhor. Lembrarmos do Senhor. E nós possamos converter ao Senhor. Jesus, voltar para o Senhor. Para encerrar, versículo de número 12. O Senhor diz: portanto, Ele vai resumir e dizer o que seria feito a partir de agora. Qual que era a sentença? O que é a sentença de tudo isso que o povo de Israel havia feito? O que deveria acontecer? Ele disse: assim te farei, ó Israel. O que ele está dizendo? Que a sentença de Deus é o juízo de Deus, é a justiça de Deus bradando desde os céus para com seus filhos. Porque Deus repreende e castiga a quem Ele ama e a quem Ele tem por filho. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Lembra da religiosidade, dos sacrifícios? Eles iam para as casas de oração, eles iam para os montes, de 3 em 3 dias estavam levando seus dízimos e pensando consigo mesmo: nós somos de Deus e Deus está conosco. Mas a repreensão é grave. Nem sempre as pessoas que estão indo nos templos estão com Deus. Nem todos que chamam Pai, nem todos que chamam Deus meu, não todos que clamam ao Senhor dos céus, na verdade, estão com Deus. O Senhor Jesus, Ele traz os mandamentos para nós como sendo algo grandioso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E essa palavra do profeta para Deus: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Porque eles estavam em Deus, pensando que o Senhor estava com eles, sentindo que o Senhor seria um dia glorioso, mas eles estavam recebendo de Deus uma palavra que dizia:
prepara-te, porque isso que vocês estão fazendo não são coisas agradáveis a Deus. Então você deve se preparar de maneira diferente. Não é este o sentido. Não é este o sentido. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E a palavra para nós hoje é: prepara-te, ó igreja do Senhor, para encontrares com o teu Deus. Esta palavra é relevante para nós. Vamos estar orando, engrandecendo o Senhor e abençoando no nome de Jesus. Poderoso e eterno Deus, eu te louvo, Senhor. Eu engrandeço o teu santo nome. Quão grandioso és tu, quão maravilhoso é a tua palavra. Ó meu Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja, que se reúne neste lugar, o teu povo, a tua igreja, Senhor, que estão em todo o mundo, abençoando o Senhor, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso. Seja o Senhor a glória para sempre. Nós repreendemos todo o mal, toda a força do mal, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do nosso Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos este mal, Senhor. Pedimos a cura, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia da nossa nação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos os irmãos, toda a igreja, hoje e sempre.